Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu volto a alertar você sobre o perigo que você corre de estar em uma seita evangélica e nem se dar conta disso. A maioria das pessoas que estão nas seitas, na verdade, elas nunca pesquisaram a história do grupo e acabam achando que quando a gente fala alguma coisa contra, acham que isso é perseguição. Na verdade, estamos fazendo um alerta. Por quê? Porque existem indícios, existem história, existem fatos. E você precisa pesquisar, você precisa ir atrás, ok? Então eu quero alertar você, eu quero pelo menos deixar com você esse desafio para você pesquisar aquilo que você acredita ou aquilo que já ensinaram para você. E no final desse vídeo eu quero também orar por você. Eu aproveito a oportunidade para convidar você a conhecer o nosso outro canal que eu criei recentemente, onde eu coloco devocionais diários para a sua meditação. Então, o canal chama Bom Dia com Jesus. Se você quiser se inscrever, o link está aí na descrição. Em um outro vídeo eu falei sobre como identificar seitas evangélicas usando as 4 operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. O link está aí na descrição, caso você queira assistir. Hoje eu quero apresentar mais 3 maneiras que pode te ajudar a identificar seitas no meio evangélico. E quem sabe ajudar você a descobrir se o grupo que você pertence não é uma seita. Eu aproveito para explicar por que eu não cito nomes, né? Às vezes a pessoa fala, por que você não cita o nome então dos que você chama de seita? Ora, é muito simples. Se eu citar os nomes e de repente você faz parte de um desses grupos que eu cito, você já irá me desprezar e vai entrar naqueles que dizem que é perseguição. E aí você não vai nem sequer pesquisar. Então eu prefiro que você pesquise aquilo que você acredita, que você crê, aquilo que te ensinaram. Pesquise a origem do grupo que você frequenta, a origem dessas doutrinas, para que você descubra por si mesmo se é uma seita ou não. Primeiro ponto que eu quero destacar para você é: as seitas, elas são grupos exclusivistas. Por mais que eles digam que não são, se você analisar bem, com bastante cuidado, você verá que são. Alguns grupos, eles já deixam isso muito claro na sua doutrina. Quando eles dizem algo assim, de serem os representantes da igreja verdadeira, ou que estão com a verdade e que são o grupo mais próximo das escrituras, ou que é o cumprimento de alguma profecia bíblica. Esse tipo de atitude já mostra que é um grupo exclusivista, que eles detêm para si o direito ou acham serem melhores ou mais corretos do que todos os outros. O segundo ponto é o seguinte: as seitas, elas possuem doutrinas específicas. O que significa isso? Bom, é bem simples. Em toda seita você encontrará algumas doutrinas que só existem nelas, só eles ensinam. Elas não são compartilhadas por nenhum outro grupo evangélico. E o fato de existir essas doutrinas específicas que não são compartilhadas com nenhum outro grupo evangélico dá aos membros a sensação de uma diferença e acabam achando que, por serem diferentes, estão realmente certos. Mas essas doutrinas, elas são diferentes do restante do cristianismo porque, na verdade, elas são interpretações de seus fundadores ou dos seus profetas. Por isso elas são diferentes. Nenhum outro grupo tem aquela interpretação. Então, essa é uma característica de seita, quando elas têm doutrinas ou ensinamentos específicos, particulares, porque vêm geralmente dos seus fundadores. E eu aproveito já para entrar na terceira característica de uma seita, que é exatamente os escritos que eles defendem, que eles usam, são interpretações dos seus fundadores ou profetas. Esses escritos, eles são a base para que eles entendam a Bíblia. Ou seja, para eles entenderem a Bíblia, eles vão se orientar também por estes escritos. Eles não conseguem interpretar a Bíblia sem os escritos desses autores. Na verdade, a doutrina dessas seitas, desses grupos que são chamados seitas com suas doutrinas específicas, elas só fazem sentido se eles analisarem a Bíblia conforme as interpretações desses seus profetas e fundadores ou profetisas, seja lá quem for. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado, porque é exatamente assim que funciona. E em alguns grupos, esses escritos desses fundadores, profetas, profetisas, eles têm como inspirado, como esses autores inspirados ao mesmo nível dos apóstolos da Bíblia. Perigo isso, não é? Então é bom você ficar atento se isso acontece no grupo que você pertence. E tem um outro detalhe que
não é necessariamente uma técnica para você descobrir se o grupo é uma seita ou não, mas é importante você prestar atenção nisso. A maioria dos grupos heréticos atuais, os grupos de seitas que nós temos hoje no meio evangélico, elas surgiram entre os anos de 1800 a 1900. Então é muito simples. Pesquisa sobre o grupo que você pertence. Pesquise a origem, como é que começou, de onde veio, para você descobrir a data. E quem sabe, né? Quem sabe você descobre que está entre esse período. Não estou dizendo que todos os grupos que começaram nesse período são uma seita, mas é um bom começo para você fazer a sua pesquisa, porque a maioria das seitas hoje tem seu fundamento ou tem sua origem exatamente nesse período, mais precisamente ali entre os anos de 1820 a 1850, por ali. É um período onde efervesceu a quantidade de seitas e ideias diferentes nas interpretações bíblicas que não condizem com o cristianismo histórico. Bom, resumindo tudo isso, seitas são exclusivistas, elas se consideram mais certas do que todos os outros, mesmo que algumas digam que reconhecem cristãos em outros grupos, mas eles vão sempre dizer que eles são realmente a igreja das profecias, ou a igreja mais correta, ou a igreja do Senhor Jesus, a igreja verdadeira. Seitas possuem doutrinas particulares, certo? São as interpretações dos seus fundadores, dos seus líderes, enfim. E as doutrinas desses grupos, elas são interpretadas através da interpretação desses seus fundadores, profetas ou profetisas. Muito cuidado com isso. O que eu digo é o seguinte, basta você querer que você descobre se você está numa seita ou numa igreja de Jesus Cristo. O que eu digo para você é não seja enganado, é por isso que eu faço esses vídeos, tentando alertar o máximo possível das pessoas, porque realmente vivemos no meio de tantos enganos. Tem muitos desvios, muitos grupos que se disfarçam com a palavra, mas a maioria dos membros que estão nesses grupos, infelizmente, eles não estudam, eles não pesquisam, eles simplesmente recebem o que ouvem e fica por isso mesmo, e aí continuam enganados. Então pesquise para saber o que estão te ensinando, pesquise de onde vêm esses ensinos, faça perguntas como: quando foi que começou? Quem foi que teve essa ideia primeiro? De onde surgiu essa interpretação? Eu te desafio a pesquisar a origem do grupo que você participa. Te desafio a pesquisar de onde vêm as doutrinas que é ensinado nesse grupo. Na internet você vai conseguir muita informação já. Eu digo para você, leia o que dizem os críticos, leia aquilo que são contrários ao que o seu grupo ensina, leia, ouça o que eles estão falando, leia o que eles escrevem. E tem uma coisa, se o grupo que você se reúne te ensina a não pesquisar, te aconselha a não ler ideias contrárias, fuja disso, porque o que eles querem é te manter preso ao sistema. Se você acredita em tudo que te ensinam e não questiona nunca, você é irracional e manipulado. É isso que está acontecendo com você, sendo manipulado. Mas você não precisa ser assim, não é mesmo? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Saia exatamente nesse momento, saia desse vídeo e faça uma pesquisa rápida. Quem sabe você já descobre algo interessante, né? E eu quero nesse momento orar por você. Pai eterno, abençoe essa pessoa que está ouvindo esse vídeo, que está ouvindo essas minhas palavras. Ajude para que ela entenda a tua palavra, e se ela está presa num sistema herético, que o Senhor com teu Espírito abra os entendimentos e dê força. Ajude, ó Deus, a ela encontrar a verdade. Direcione, ó Deus, a cada artigo, cada vídeo que ela vai ouvir, para que o teu Espírito esteja direcionando diretamente para a tua palavra e não para aquilo que muitas vezes as seitas ensinam. Ó Deus, abra o entendimento das pessoas para que elas entendam o teu evangelho, o que é realmente a tua igreja e o que o Senhor de fato ensina na tua palavra. Eu peço isso ao nome do teu filho Jesus. Amém. Grande abraço para você e até o próximo vídeo.